Olá, eu sou o Marcelo Machado, sou um homem branco, uso óculos, um óculos de armação redonda com cor caramelo, sou cabeça raspada, aquele calvo 100%, tenho uma barba curtinha, grisalha, acinzentada, cinza grisalhada, e estou, como de costume, usando uma camiseta preta. Eu estou no mercado audiovisual há quase 30 anos, 27 anos para ser mais exato, e trabalhei como diretor em algumas produtoras no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Rio e em São Paulo. Estudei na Escola de Criação da ESPM, no Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, fiz especialização em cinema na Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antônio dos Banhos, em Cuba, e algumas especializações também em branding, na ESPM de São Paulo, na FGV de São Paulo. Numa dessas formações em branding, inclusive, foi quando eu descobri o terceiro setor, foi quando eu descobri o consumo consciente, enfim, o funcionamento das marcas olhando para o terceiro setor, e isso me levou a fazer uma formação em impacto social no Amani Institute. Então, hoje eu sou um empreendedor social, sou o fundador da Causar, onde eu também sou ensinador, né, de audiovisual mobile. A Causar é um negócio social, onde se faz ciclos de formação, ciclos de aprendizagem audiovisual mobile, voltados para transformação social, pessoal e comportamental. Esse é o nosso objetivo. A gente trabalha com um público específico, né, vamos dizer assim, a gente trabalha com jovens na periferia, a gente trabalha com pessoas com deficiência e começamos agora um trabalho também com pessoas 60 mais. A Causar desenvolveu uma metodologia própria para essas formações, criamos uma metodologia que simplificasse os processos, facilitasse os processos, usamos muito design thinking, e usamos muito também dinâmicas empíricas e técnicas, né? Então, tem muita mão na massa ao longo das nossas formações. E dentro dessa metodologia, a gente criou também as nossas mochilas de produção que tem os kits audiovisual mobile. Eu estou falando muito de audiovisual mobile porque a base das nossas formações e do nosso trabalho é com o mobile, ou seja, usando um smartphone como principal ferramenta, como câmera e como ilha de edição também. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente identificou 5 com aqueles que a gente está mais alinhado, né, que são esses 5. Dentro do que a gente se propõe a trabalhar, do que a gente tem se proposto a fazer, a gente identificou esses 5 ODS como os que estão mais alinhados ao nosso trabalho. O que a gente já causou, né, por aí? A Causar nasceu em 2018, então são 6 anos de existência, e a gente já fez bastante coisa bacana. Eu resumi bastante aqui para mostrar para vocês. Um projeto que a gente gosta muito, assim, sempre fala sobre ele, é o projeto DocLab. Esse projeto nasceu por uma demanda do Instituto Claro, de um programa que o Instituto Claro realiza, que é o Diálogos Transformadores, e dentro de uma programação do Diálogos Transformadores, nós criamos o DocLab. Foi incrível, uma troca sensacional com 10 jovens espalhados pelo Brasil, que participaram das nossas formações, depois receberam as mochilas e produziram 10 mini documentários. Temos também 2 programas próprios, né? Nós desenvolvemos esses 2 programas, que é o Despertar, que é um programa que já está na sua 2ª edição e é voltado para jovens em periferia. Estamos lá na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, dentro do Circo Escola, da organização Promove. E neste programa, além de trabalhar com jovens em vulnerabilidade social e econômica, a gente também trabalha com recorte especial, que são jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O objetivo principal desse projeto é mitigar a reincidência nas medidas socioeducativas. E o nosso programa Acessar, que é o que, de certa forma, me traz, né, para cá, né, para estar presente aqui no link conversando com vocês. O Acessar nasceu para
oferecer formações de audiovisual mobile para pessoas com deficiência. Esse projeto nasceu em 2021, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e tem parceiros importantes como a CID Brasil e o Instock. Já entrando propriamente, né, no tema aí da minha fala aqui com vocês, né, da minha palestra, dessa troca com vocês, inclusão, autonomia e oportunidade para pessoas com deficiência no mercado audiovisual. Eu aproveitei essas 3 palavrinhas importantes, né, inclusão, autonomia e oportunidade, e busquei, numa expressão muito conhecida do cinema, bem popular mesmo no cinema, outras 3 palavras bacanas, né? E a expressão é essa: luz, câmera, ação. Todo mundo já ouviu essa expressão algum dia, em algum momento, né? E é nessas 3 palavras que eu vou conduzir um pouco melhor essa minha fala, essa minha explanação aqui para vocês. Começando por luz, né? Por que luz, né? Luz é o princípio básico da imagem, né? Tanto na fotografia quanto no cinema. Mas aqui a luz é uma alusão ao olhar que a gente teve em relação à ausência das pessoas com deficiência no mercado audiovisual. Então, nós jogamos luz sobre isso. E, obviamente, começamos por dados, né? Vamos buscar alguns dados para embasar aquilo que a gente já identificava como um problema mesmo, que é a ausência das pessoas com deficiência no mercado audiovisual. 62% de pequenas e médias empresas, esse é um número bem importante, não cumprem a lei de inclusão, né, das pessoas com deficiência. Pequenas e médias empresas, se a gente considerar hoje que tem quase 5 mil produtoras hoje ativas no Brasil, a grande maioria dessas 5 mil produtoras audiovisuais no Brasil estão em pequenas e médias empresas. Bom, inclusão, autonomia e oportunidade para pessoas com deficiência no mercado audiovisual é o tema da minha palestra, né, da minha fala aqui com vocês. E eu aproveitei essas 3 palavrinhas, inclusão, autonomia e oportunidade, e lembrei de uma expressão que é muito usada no mercado audiovisual, vocês já devem ter escutado ela algumas vezes, que também vai ajudar a nortear aqui a minha fala, né? Que é essa expressão, luz, câmera, ação. Todo mundo já deve ter escutado isso algum dia, né? Algum momento aí. Luz, câmera e ação. Essas 3 palavrinhas vão ser bem legais para fazer a condução aqui do tudo que eu quero apresentar para vocês. Vamos começar, então, com luz, né? Luz é o princípio básico da fotografia, do cinema, do audiovisual. Mas aqui ela representa o olhar sobre o problema, né? Jogar luz sobre o problema, identificar o problema. E identificar o problema começa por coleta de dados. E isso foi a primeira coisa que a gente fez, né? Eu trouxe alguns números aqui para exemplificar isso, e dentro desses números, o que me chama muito a atenção é esse de que 62% das pequenas e médias empresas no Brasil não cumprem a lei de inclusão para pessoas com deficiência. No Brasil, hoje, existem cerca de quase 5 mil, na verdade, produtoras de audiovisual ativas no Brasil. A enorme maioria dessas quase 5 mil produtoras de audiovisual no Brasil são pequenas e médias empresas. E aí, obviamente, dentro dessa estatística, não devem estar cumprindo a lei de inclusão para pessoas com deficiência. Além disso, uma outra coisa que joga muita luz é uma percepção muito minha, né? De, ao longo desses meus quase 30 anos trabalhando no mercado audiovisual, nunca ter tido pessoas com deficiência nas produções que eu estava, pessoas com deficiência compondo as equipes que trabalhavam comigo. Essa também é uma observação importante que trouxe luz ao problema. Outros dados importantes é que eu chamo a atenção para um outro também, dentro desses dados que estão aí apresentados, esse de 53% de pessoas querem propagandas feitas por pessoas com deficiência. Olha que interessante, né? O indicador aí é de que as pessoas querem se ver representadas, obviamente, né? Quando eu vi esse número, eu lembrei desta campanha aqui, que provavelmente também vocês já tenham visto, né? Que é o Assuma que eu sou capaz, né? Assuma que eu posso, né? Que foi essa campanha internacional pela conscientização sobre a síndrome de Down. Foi protagonizada pela Madison Tevlin, que é uma
uma canadense, né? Ela é modelo, advogada, atriz, e uma pessoa com síndrome de Down. Esse comercial está sensacional, ele é incrivelmente bem feito, bem produzido, um belo no roteiro. Aliás, o roteiro foi feito baseado na vida da Madison. Porém, eu fui mergulhar um pouquinho, né, nos bastidores dessa produção, e vi o diretor desse comercial, é o Rick Lee, um diretor famoso, um cara que já dirigiu vários clipes de atores, de cantores famosos, grupos famosos, Maroon 5, Lana Del Rey, enfim, e não é uma pessoa com deficiência. E a produtora desse filme, desse comercial, é a Indiana Productions, é uma produtora italiana, com sede em Milão, tem filial em Roma e em Los Angeles. E a equipe inteira que participou dessa produção, a equipe inteira da Indiana Productions, também, nenhuma dessas pessoas ali eram pessoas com deficiência. Então, a única pessoa com deficiência nessa produção era a protagonista, era a Madison. E isso dialoga demais, né, com essa luz que eu falei, que eu joguei para observar a ausência das pessoas com deficiência no mercado audiovisual e, sobretudo, naquelas funções que são consideradas as de maior protagonismo, né? A direção de fotografia, a edição, a produção, né? O roteiro. As pessoas com deficiência estão absolutamente ausentes desse protagonismo. E os números nunca nos enganam, né? Os números sempre trazem muita realidade. Nós fizemos uma pesquisa um pouco antes de realizar a nossa formação em audiovisual, a primeira que fizemos, o primeiro workshop, junto com a CID Brasil, e olha esses números, né, gente? 78% das pessoas dizendo que tinham desejo de trabalhar ou de empreender no mercado audiovisual, né? Ao mesmo tempo, 88% dizendo que nunca tinham tido oportunidade, nenhum curso, nenhuma formação para se prepararem para o mercado audiovisual. Isso nos instigou muito, mas muito mesmo. E, de novo, joga a luz no problema, joga a luz nessa ausência das pessoas com deficiência no mercado audiovisual. E aí a reflexão que faz a transição, né, para daí a gente começar, de fato, a ocupar esse espaço, é que o problema social não é a deficiência, né? Aliás, é comum a gente falar, né, que ineficiência não é o oposto de deficiência, né? O oposto de ineficiência é eficiência, né? Quem não é eficiente é ineficiente. Deficiência não é ineficiência, né? Então, o problema social não é a deficiência. O problema social é o capacitismo, é a falta de acessibilidade, é a falta de inclusão, é a falta de oportunidades, né? E os números nos mostram isso, e esse exemplo que eu trouxe também reforça que falta acessibilidade, falta inclusão e falta oportunidades no mercado audiovisual para as pessoas com deficiência. E aí a gente vem para outra palavrinha, né? Câmera, né? Câmera é o objeto mais importante ali, né? Quando se fala de equipamentos, é na câmera que tudo fica registrado. E parafraseando o cineasta conhecido, né, que o tal de Glauber Rocha, que disse aquela frase, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a gente quis, de fato, colocar a câmera na mão das pessoas com deficiência. E mais para que elas propagassem ideias, propagassem as suas potências, né? E foi isso que a gente fez. A gente, de fato, colocou a câmera na mão das pessoas. E fizemos isso em 2021, numa primeira formação, um workshop online que nós fizemos em parceria com a CID Brasil. Isso no meio da pandemia, a gente imagina o que foi esse desafio. Reunimos 14 pessoas com deficiências diferentes. Tinham pessoas com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral, com deficiência auditiva, e realizamos uma formação online, um workshop online com essas 14 pessoas, e foi incrível, foi sensacional o que essas pessoas conseguiram produzir em tão pouco tempo, com poucos recursos, mas usando as suas ideias, usando os seus celulares, ou seja, com as suas câmeras na mão e as ideias e as suas potências na cabeça. Já em 2023, a gente, então, consegue ir para o presencial, né? Então, a gente consegue realizar um workshop presencial, novamente em parceria com a CID Brasil
e aí com a participação de uma ONG em São Paulo, que é a Vida Vale Mais, e trabalhamos com 4 jovens, 2 deles são imigrantes bolivianos, inclusive, predominância aí de transtorno do espectro autista nesse grupo, e foi uma experiência sensacional, porque é completamente diferente da online, obviamente, né? Tem a questão de estar próximo, a proximidade, o olhar, a percepção de coisas ali frente a frente, né? Mas o grupo se organizou, o grupo se uniu muito, o grupo trocou muita criatividade e produziu um curta-metragem, gente, com uma técnica stop motion, que não é uma técnica tão simples de ser produzida, né? Isso envolveu criação do roteiro, isso envolveu pesquisa de imagens, isso envolveu recorte de imagens e depois a gravação dessa mistura de elementos recortados com desenhos, porque o Carlos, que é um dos meninos que participou, é um exímio desenhista, e a comunicação dele com o mundo é através dos desenhos, e o resultado foi realmente incrível. Na sequência, aí já chegamos, estamos ainda em 2023, e na sequência a gente também consegue levar oficinas presenciais para o DAES-PCD, que é uma organização que atua na Zona Norte de São Paulo. E lá a gente descobriu uma outra vertente, um outro viés do audiovisual mobile, porque trabalhamos com grupos maiores, 100% pessoas neurodivergentes, e se percebeu que as oficinas funcionavam, elas auxiliavam muito nos processos de terapia ocupacional, porque trabalhava muito a questão cognitiva, mas também trabalhava a questão motora, e trabalhava a questão do envolvimento do grupo, da troca com o grupo, na hora que cada indivíduo ali, cada menino, cada menina estava com o smartphone na mão gravando alguma coisa, né? Essas imagens lá abaixo ali dessa menina, ela não se comunica, ela não fala, mas era incrível, porque ela sabia a cena que ela queria fazer. Então, ela chegava na frente da pessoa, parava na frente da cena que ela queria fazer, ela indicava o que ela queria fazer. Então, mesmo não tendo comunicação verbal, ela tinha a ideia do que ela queria gravar, e ela indicava o que ela queria gravar, né? Isso, em última análise, gente, é o que um diretor faz, né? O diretor fala o que ele quer da cena, né? O que ele quer do ator, da atriz, ou do coadjuvante que está ali, da pessoa que está naquela cena, o que ele quer daquela cena. E é isso que ela fez um trabalho de diretor ali, né? Sem nem saber isso, mas ela fez. Isso foi realmente incrível da gente observar. Chegando em 2024, né, agora, recentemente, foi alguns meses atrás que aconteceu essa formação presencial do programa Acessar aqui no Parque Tecnológico, de onde eu estou falando hoje, com apoio incrível do parque, da coordenação de políticas de pessoa com deficiência da prefeitura, envolvimento das organizações que atendem, trabalham com pessoas com deficiência em Santos, e fizemos um grupo incrível, de 12 pessoas, 12 jovens, divididos em 2 turmas de 6, e aqui também trabalhamos com pessoas com diferentes deficiências, então tivemos transtorno do espectro autista, síndrome de Down, tivemos o Vitor, esse menino que está aí cadeirante, que tem síndrome de Albright, e fez adaptações do tripé da câmera para a cadeira, para ter autonomia, e tivemos o que foi um grande desafio para a gente, 2 meninas deficientes visuais, com baixa visão, o que nos traz uma perspectiva incrível da transformação que o audiovisual pode trazer, né? Imagina pensar que 2 meninas deficientes visual poderiam e puderam e conseguiram, né, produzir vídeos, né? E isso aconteceu, gente. E isso é incrível de ver a determinação dessas meninas e a confiança dessas meninas de que elas podiam fazer isso a partir do reconhecimento, não do reconhecimento da vulnerabilidade, mas da confiança e do estímulo, né, das habilidades que elas tinham para produzir audiovisual. Além das formações dentro do Parque Tecnológico, a gente levou a galera para o campo também. Então, nós produzimos imagens no Museu Pelé, aqui à esquerda, no Museu do Café, produzimos cenas no Centro Histórico de Santos, e a galera deu um show produzindo imagens, e tivemos a participação muito especial também do Samuel e da Isabela, que é esse casal
são casados mesmo, né? E são influenciadores, são mestres de cerimônia, e é um casal com síndrome de Down, e participaram com a gente como figurantes de algumas cenas que a gente gravou no Centro Histórico de Santos. E a gente vem para a ação, né? A última palavrinha lá, né? Da nossa tríade lá, né? Luz, câmera, ação. Ação é o que vem depois, né? É o que a gente está fazendo agora. Jogando luz, né? Colocamos a câmera na mão das pessoas e agora estamos promovendo ação. E ação a gente está promovendo com disponibilização das mochilas de produção de forma compartilhada para esses jovens, para as meninas e meninos que participaram das formações, que estão pegando as mochilas e indo fazer os seus conteúdos com autonomia e com liberdade criativa completa. E isso é muito importante de acontecer, né? Claro, sobre nossa mentoria, sobre nossa supervisão, mas estão exercendo o direito da autonomia, de ocupar esse lugar no mercado audiovisual, e isso é bastante importante. E estamos fazendo também, porque selecionamos, né, 2 meninos, o Lucas, que é um exímio, talentosíssimo artista, né, para ocupar a função de storyboarder, que é aquela desenho, né, do filme, quadro a quadro, e esses meninos estão sendo apresentados ao mercado, para produtoras no mercado, para serem contratados, para atuarem nessa função, sob nossa supervisão e sob nossa mentoria também. O outro menino é o Matheus, que é um cara incrível, um fã de mangá, tem um talento incrível para contar histórias e para desenhar histórias, também está sendo apresentado ao mercado por nós para ocupar essa função de storyboarder. E outros 2 meninos talentosíssimos, que é o João Pedro e o Álvaro, para atuarem como videomakers. A intenção aqui qual é? Que eles sejam videomakers para estarem captando imagens do making-off de produção de produtoras. Então, a gente não coloca esses meninos direto, né, no mercado, não coloca eles naquela condição de já preparados. Isso não existe, né? A gente precisa preparar as pessoas, e mais do que preparar as pessoas, a gente precisa reconhecer exatamente isso, né? Reconhecer e respeitar as vulnerabilidades de cada pessoa, mas valorizar as habilidades, isso é mais importante, valorizar e instigar as habilidades dessas pessoas e acompanhá-las, e dar autonomia e instigar a autoconfiança, porque elas realmente têm muito talento. Esses meninos são muito talentosos, essas meninas são muito talentosas, e é isso que a gente está fazendo como um primeiro passo de inclusão, de fato, das pessoas do mercado audiovisual, ocupando esses lugares de protagonismo no mercado audiovisual, mas com o cuidado, né, com o respeito que essas pessoas merecem, e sem jamais achar que elas precisam agir, né, ou entregar, ou produzir da forma como a gente acha que tem que ser. Como elas, como eles podem, devem e querem produzir e entregar para a gente. Eu escutei outro dia num seminário dizendo o seguinte: uma pessoa falou que não acreditava que o cinema pudesse mudar o mundo, né? Mas ele podia mudar a visão que as pessoas têm do mundo. E esse é o poder realmente do audiovisual, né? O poder de, a partir de histórias contadas, da visão de mundo das pessoas, a gente também começa a ver o mundo de outra forma. Então é importante a gente reconhecer isso, né? Que a gente vai ter que ver o mundo também, ou passar a ver o mundo também, a partir da visão dessas pessoas, né? De uma pessoa com síndrome de Down, de uma pessoa com autismo, de uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, enfim. E aí é a hora que realmente o audiovisual passa a ser uma poderosa ferramenta de combate ao capacitismo, e é isso que a gente quer causar. E aí, gente, já pensando em 2025, né, e falando mesmo do que a gente vai causar, contar em quase primeira mão para vocês que o nosso programa Acessar foi contemplado na Lei de Incentivo à Cultura. A gente está em fase de captação de recursos para esse projeto, via Lei de Incentivo à Cultura, e em 2025 a gente vai conseguir levar o programa para outras 4 cidades, né? Além de São Paulo, outras 3 cidades. Vamos formar 16 multiplicadores, esses multiplicadores e multiplicadoras vão
levar a metodologia para essas cidades, então é pessoas com deficiência ensinando outras pessoas com deficiência. A estimativa é que a gente alcance até 250 pessoas dentro desse programa, dentro do projeto, nessas 4 cidades, e se produz aí para mais de 50 conteúdos audiovisuais, e esses 50 conteúdos, mais de 50 conteúdos produzidos, vão ser reunidos na Mobim, a gente está chamando de Mobim, que é a primeira mostra inclusiva de audiovisual mobile, que é um projeto também que a Causar está liderando e colocando aí para o mundo, para que as pessoas reconheçam, a partir do audiovisual, a potência que as pessoas com deficiência têm. O mundo, né, reconheça a potência que as pessoas com deficiência têm. Chegando nos finalmente já, queria convidar vocês a conhecer um pouco mais da Causar. Temos nosso site, que é parceiro, né? Tem a parceria da HandTalk, temos o selo Amigo do Surdo no nosso site. Temos também cuidado com a acessibilidade, que foi feita pelo Acesso para Todos, com a ferramenta Mobile. Nosso canal de YouTube, todos esses conteúdos que eu contei para vocês aí que foram produzidos estão no nosso canal de YouTube. Alguns conteúdos mais antigos não estão com toda a acessibilidade, é verdade, mas a maioria tem legenda em Libras, tem legenda, tem janela de Libras, alguns já tem audiodescrição, está trabalhando bastante nisso para alcançar a excelência em acessibilidade dos nossos conteúdos, mas convido vocês, né, para assistirem, porque tudo está lá e tem muita coisa bacana para ser vista, e o nosso Instagram aí também, quem quiser seguir e acompanhar o nosso trabalho, deixo o convite para vocês. E é isso, gente. Agradeço demais ao convite, a oportunidade de estar aqui no link e poder falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, mas, sobretudo, estar aqui dando uma contribuição mesmo para essa luta das pessoas com deficiência e esse trabalho forte aí de anticapacitismo que o mundo está precisando. Então, vamos em frente, vamos juntos, vamos causar. Valeu, até!